O estúdio da Rádio Ilhéu, na Vila do Topo, recebeu o padre Dinis Silveira para uma retrospectiva dos seus 8 anos de missão na Ilha de São Jorge. Uma jornada marcada pelo trabalho, com altos e baixos, muitos desafios, mas acima de tudo sustentada pela fé e pelo apoio da comunidade tupense. No dia 15 desloca-se para o Pico, para uma nova missão. Fala-nos um bocadinho aqui num balanço, digamos assim, estes anos, 8 anos e meio, aqui na Ponta do Topo. Como é que foram os primeiros tempos aqui na Ponta do Topo e como é que foi recebido, digamos assim, nessa altura aqui na Ponta do Topo, em 2017 ou 2018, se não estou em erro? Pois, de facto, são 8 anos e meio, são 8 anos, 6 meses e 21 dias, desde 23 de fevereiro de 2017, e que termina efetivamente a minha missão de parque no dia 13 de setembro, agora próximo, e no dia 15 estou de partida para uma nova missão. De facto, foram 8 anos, direi, especiais, no sentido em que tudo aquilo que se fez, aquilo que foi necessário fazer, de facto foram tempos também exigentes, de muito trabalho, porque efetivamente havia muito para se fazer. E quando eu digo muito para se fazer, não é só questão de obras materiais, que de facto era mesmo muito, mas também naquilo que diz respeito também à missão do Padre, a evangelização, o anúncio da palavra, a celebração dos sacramentos, o acompanhamento das pessoas, dos jovens, na catequese, nos idosos, acompanhamento dos movimentos. Portanto, foram de facto anos muito intensos, de muito trabalho, dos quais guardo as maiores recordações. E, como perguntaste, sim, fui sempre bem recebido desde o início, desde 23 de fevereiro de 2017 até à atualidade. Uhum. Falando um bocadinho aqui sobre estes anos, o que é que destaca destes 8 anos? Moldou, digamos assim, fez muita coisa aqui na Ponta do Topo, muitas obras. O que é que destaca destes 8 anos? Eu não gostaria de destacar uma obra em particular, porque eu entendo a missão do Padre como um todo, portanto, e tudo o que se fez, que efetivamente foi muito, e que não tem a ver só não fui eu que fiz, quer dizer, tentei estimular, tentei que as pessoas se mobilizassem. Portanto, a obra feita, que é bastante, é resultado do esforço, da generosidade, do trabalho, da entrega de muita gente. Portanto, e desde aí não posso deixar de salientar aqui a colaboração das pessoas que estavam e estão nas comissões das igrejas, as pessoas que estão nos movimentos, e as pessoas que depois, na sua generosidade, à medida que as coisas foram acontecendo, foram-se fazendo presentes, e através, sobretudo, repito, da sua generosidade, foram contribuindo para que as coisas acontecessem. Portanto, a obra não é minha, portanto, a obra é de todos, quer dizer. Portanto, e eu não gostaria de ressaltar esta ou aquela obra, mas de facto alegrar-me com o conjunto de tudo aquilo que se conseguiu fazer. Há uma obra ou outra que efetivamente me deu muito gosto, portanto não posso deixar aqui, portanto, por exemplo, o restauro, não posso deixar de fazer menção, por exemplo, ao restauro dos altares da Igreja Matriz, que de facto é uma joia. Portanto, a Matriz é de facto um conjunto arquitetónico fantástico, para já porque traz a marca da arquitetura pós-mandato de Deus, que é à medida do século XVIII, mas a construção antissísmica do século XVIII, igrejas baixas, compactas, paredes largas, colunas, de tal maneira que o edifício pudesse mexer com os sismos, mas não cair. E depois toda a parte decorativa, nomeadamente os altares, que são de uma beleza extraordinária, quer dizer, 5 altares, todos no mesmo estilo, portanto, barroco português,
sem misturas de estilos. Portanto, tem ali uma pureza arquitetónica absolutamente extraordinária e que de facto estava maltratada, estava pronto, a precisar de cuidado, é assim mesmo. E poder ter trabalhado para que de facto aqueles altares se pudessem recuperar deu-me um gozo e uma alegria muito grande. Isso não posso esquecer. Depois também na parte mais cultural, mas sempre ligada à liturgia, a questão dos órgãos de tubos, o que já está no topo e o que vai ser inaugurado agora em Santo Antão, que vêm contribuir para a elevação cultural desta ponta da ilha, portanto, permitindo que, de facto, ali se tenha espaço para outro tipo de música, para que as pessoas também se habituem a ouvir outro tipo de música, uma música um pouco mais especial, digamos, erudita, mas também para o acompanhamento das celebrações, visto que de facto são dois instrumentos fantásticos. E a par disto, portanto, todas as outras obras que se foi fazendo ao longo destes tempos de recuperação, sobretudo de recuperação do património. Mas para além de toda esta obra material, como já disse e repito, há a obra humana, portanto o trabalho com as pessoas, e esse é talvez o mais... Os outros são importantes, mas este é talvez o mais importante. Ser padre é um desafio, ser padre aqui na Ponta do Topo. Isto tem um bocado aqui de missas, tem aqui um bocado de celebrações do Espírito Santo, tem um bocado de festividades. É um desafio, ou considero um grande desafio ser padre aqui na Ponta do Topo? Ao contrário do que muita gente pensa, o topo não para. Portanto, nós não podemos dizer que temos ali uns meses em que não acontece nada. Não, isto não sucede aqui na Ponta do Topo. Portanto, talvez pelo isolamento que esta ponta da ilha foi votada durante muitos anos, hoje um pouco menos, naturalmente as formas de comunicar são outras, as facilidades são outras, mas talvez por este isolamento geográfico a que teve sujeito esta ponta da ilha, as pessoas habituaram-se a ter aqui uma vida comunitária, cultural bastante intensa, à qual a Igreja nunca foi alheia. Portanto, de facto, temos constantemente coisas. Portanto, em janeiro temos os Santos de Janeiro, Santo Amaro, Santo Antão, ainda estamos a correr meninos, etc. Depois um pouco ali começa logo a Quaresma, com procissões de passos, Semana Santa, terminada a Semana Santa, são 8 semanas de Espírito Santo, com esta envolvência muito particularíssima aqui da Ponta do Topo. Depois começa logo os Santos de Verão, que se estendem durante todo o verão até aos inícios de outubro, e depois o mês das Almas, estamos no Natal, com as festas todas do Natal, e o ano começa outra vez. Portanto, há sem dúvida nenhuma aqui uma grande dinâmica social e cultural e também religiosa que dá vida a esta ponta da ilha. Portanto, é de facto um grande desafio, portanto, porque nós não podemos apenas repetir por repetir, mas que ao pegarmos nesta grande herança que recebemos, porque ao fim e ao cabo tudo aquilo que fazemos é herança, há também aqui sempre a tentativa de uma certa inovação, para isto não ficar cristalizado no tempo, e isto é um desafio, e também para a Igreja, portanto, até para as festas que a Igreja faz, que são sempre momentos de encontro, de estreitar amizades, naqueles que perto e de longe nos visitam. Portanto, há aqui uma dinâmica muito grande. Claro que isto dá imenso trabalho e mexe com muita gente, mas o pessoal aqui do topo, portanto, está habituado a isto. Outro tema que também gostava de falar consigo é também o próprio centro, a própria dinamização que o centro foi tendo ao longo dos anos, desde a quinta ali em São Pedro, desde as refeições que serve a um leque vasto de pessoas, agora a própria obra que está a ser realizada lá. Isto, como é que foi desenvolver este trabalho e todo este percurso até culminar até ao ponto que se encontra hoje, com ali, mais gente veio na festa de São Pedro, ali uma horta
grandíssima de batatas, com o próprio cultivo para as próprias refeições do centro, com a própria obra do centro. Como é que foi todo este trabalho e todo este percurso para chegar ao ponto que se encontra hoje? Bom, em primeiro lugar, dizer que nós somos herdeiros de uma instituição muito meritória, que é o Centro Social e Paroquial de Santo Antão. E isto porque é o primeiro Centro Social e Paroquial dos Açores, fundado a 3 de novembro de 58, pela visão do padre José da Costa Leonardo. 2 anos depois, em 60, a 9 de setembro de 60, vieram as irmãs, as missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, e depois o centro foi crescendo e foi se adaptando para dar as respostas às necessidades de cada tempo e de cada época. De facto, é uma instituição muito altamente meritória aqui da nossa ponta da ilha, portanto, que tem à sua conta toda esta parte social e humana, que é muito importante. Não lembremos que a nossa ponta da ilha é efetivamente uma ponta da ilha, a nossa ponta da ilha, melhor dizendo, tem uma faixa etária avançada muito grande. Há gente que efetivamente precisa, e é para isso que o centro existe. E portanto as respostas foram aparecendo, desde os cursos de cozinha, de costura dados pelas irmãs, a parte da enfermaria feita pela irmã Salomé há muitos anos atrás, depois a seguir ao sismo de 80 a parte educativa com o jardim, mais tarde a creche e mais tarde ainda o ATL. Portanto, tudo isto foi evoluindo. Ora, e nós, portanto, o que recebemos foi um centro vivo, um centro necessário e que também precisa de respostas. Portanto, o centro existe para dar respostas, mas também precisa de respostas e precisa de ajuda, etc, etc. Depois, quando eu cheguei aqui, havia o problema da cozinha que tinha, portanto, efetivamente é um gasto enorme, portanto, são quase 100 refeições diárias só para fora os miúdos, os empregados, e a gente não põe comida na mesa com cascas de lapas, não é? Portanto, em primeiro lugar, tenho que referir efetivamente uma grande generosidade das pessoas para com o centro. Portanto, é raro o dia que não aparece lá alguma coisa. As pessoas têm esta consciência e são generosas, que hoje tu, amanhã eu. Portanto, hoje posso fazer bem, mas amanhã seria eu a receber aquilo que o centro faz. Portanto, quase sempre aparece ali uma saca de batatas, umas couves ou uma carne ou coisa que as pessoas têm. As pessoas são altamente generosas. E foi isto que permitiu depois alargar. E uma das coisas que se fez ali foi, portanto, aproveitar alguns terrenos que estavam devolutos, portanto, que não estavam a produzir nada, portanto, foi preciso arrotear aquilo tudo, pôr aquilo a produzir e depois portanto, podermos tirar dali, sobretudo legumes, que muito ajudam ali na cozinha do Centro Social. Portanto, foi com este intuito que, neste caso concreto, para a questão da cozinha. Depois, a questão da obra nasceu das necessidades às quais era preciso responder com certa urgência. Portanto, as instalações eram do início dos anos 80, eram o que eram, mas já não davam a resposta digna que o pessoal do topo merece. Portanto, nós não somos diferentes dos outros que têm boas condições, boas instalações. Portanto, esta foi sempre uma luta para que no topo também as pessoas pudessem ter ótimas condições, tanto para a infância como para a terceira idade. E é daí que nasce então, efetivamente, vamos lá, o desejo de construir umas novas instalações, tanto para a infância como para a terceira idade. E de facto foram 5 anos de uma luta tremenda, portanto, desde 2020 até ao lançamento da primeira pedra em 3 de fevereiro de 2025, foi uma luta tremenda de avanços e de recuos, até que a obra começou e está em franco andamento, e alegra-me imenso, porque é efetivamente algo muito necessário aqui para a ponta da nossa ilha. Portanto, é o centro a cumprir com a sua missão e a adaptar-se a cada momento da história, sobretudo
para dar aquela resposta que nós precisamos. Portanto, de facto, ali depois ficarão ali instalações absolutamente extraordinárias. Portanto, um ATL, uma creche como deve de ser, um jardim de infância, e depois a criação do centro de dia para os idosos, depois o serviço SAD, que é o de apoio ao domicílio, a questão da lavandaria, a cozinha. Portanto, às vezes é trabalho que ninguém vê, mas que é absolutamente essencial, e é o centro que aqui na nossa ponta da ilha o faz. Sr. Padre, o que é que falta fazer, ou o que é que falta fazer atualmente? Deixa alguma coisa que gostasse de ter feito e que não fez? No geral, portanto, assim, de coisas, obras materiais estão praticamente estão feitos, os edifícios religiosos estão todos restaurados, todos arranjados, de maneira que, portanto, isto é a parte material. O centro social é uma obra consolidada, portanto vai avançar, portanto é uma questão, apenas uma questão de tempo. Depois já há aquelas pequenas coisas naquilo que é a pastoral, que se podia ter feito mais isto ou mais aquilo, a pessoa tem sempre sonhos de realizar isto ou realizar aquilo, sobretudo na parte pastoral, na parte cultural, que não foi possível chegar lá, mas a cada tempo o que se pode fazer, e atrás de tempo vem tempo, e um novo parque, certamente, tendo já esta parte material feita, que realmente consumiu imensas energias, pode-se dedicar a outras coisas que podiam ter sido feitas e não foram. Porque, como diz o livro dos Provérbios, há tempo para chegar e tempo para partir, tempo para atirar e recolher. Por isso, tempo para plantar e recolher. Portanto, um é o que planta, outro é o que recolhe. Por isso, isto é o ritmo normal das coisas. Portanto, não é nada de extraordinário. Sr. Padre, vai sentir falta da feijão de São João? Sem dúvida. A feijão de São João é das feijões mais bonitas de São Jorge, sem dúvida nenhuma. E o facto da paróquia de Santo Antão ter ali uma residência paroquial, pelo menos para mim foi muito importante. Tinha ali um pequeno refúgio na Fajã, de calma, para poder pensar as coisas, para poder meditar, para poder estudar. E de facto, portanto, as paróquias aqui fora, que a vida aqui fora é intensa, é de manhã à noite todos os dias, não há hipótese, mas ali tinha sempre aquele sítio onde se podia parar, pensar, descansar, às vezes cheio de problemas disto e daquilo. Quando virava a macelinha para baixo, dizia: vocês agora ficam aqui, que amanhã de manhã, quando vier para cima, peguem vocês outra vez. E de facto, efetivamente, é um sítio especial e que é uma benção. Portanto, aquele sítio ali, aquela calma, aquele clima, o mar, as paisagens fantásticas do canal São Jorge Pico, que aquilo é uma mistura muito bonita. Olhando para o monte, parece que estamos na Suíça. Olhando para o mar, estamos no meio de um mar extraordinário. Portanto, é de facto um sítio que eu levo e que me vai deixar com muitas recordações e que vai deixar certamente muitas saudades. Uma coisa que guardo de si, uma frase que guardo de si é uma frase que usava frequentemente, às vezes nas missas ou nas celebrações ou solenidades, que dizia que éramos poucos, mas éramos muito bons. Ou algo assim deste género. Sim. Uma frase assim. É assim que se define a comunidade atualmente desta ponta da ilha? Mas sem dúvida nenhuma, quer dizer. Eu guardo essa frase de si, essa frase de que somos poucos, mas somos muito bons. E concorda que é assim que se define esta ponta da ilha? Aqui o Topo e Santo Antão, ou das Pedras Brancas para cá? Mas sem dúvida, portanto, o Topo é um lugar muito especial dentro mesmo da geografia humana, aqui de São Jorge, portanto, mercê de vários fatores que já falamos, não interessa estar aqui agora a repetir. E de facto o Topo soube inventar-se e reinventar-se ao longo dos séculos. E uma comunidade tão pequena, portanto, 2 freguesias que hoje têm as 2 juntas somam um pouco mais de 1.100 pessoas, com o nível que o Topo tem de
de associativismo, de dinâmica cultural, dinâmica religiosa. Não é fácil encontrar isso noutro sítio. Portanto, desde o início tomei logo conhecimento, e depois esta frase ficou: nós somos poucos, mas não somos bons, somos muito bons, no sentido em que sabemos aqui tirar partido daquilo que Deus nos deu através da natureza, portanto o sítio lindíssimo onde vivemos, mas também com todas as suas vicissitudes, portanto todos os seus prós e contras, de um certo isolamento. O clima também às vezes não é o melhor. No entanto, todas estas coisas criam um povo extraordinário, e portanto é o que a gente vive aqui. Portanto, manter tanta coisa, manter tantas instituições, manter com vida, com tão pouca gente, é absolutamente meritório. Portanto, a gente vai aqui concretamente para a paróquia Nossa Senhora do Rosário, somos 400 pessoas, pouco mais do que isso, e manter o que se mantém não é fácil. Portanto, é de facto absolutamente extraordinário, e louvo esta persistência, esta resiliência das gentes aqui desta nossa ponta da ilha, exatamente por isso. Portanto, por este querer fazer, por não baixar os braços, por serem e por se orgulharem da sua identidade. Isto é único. Sr. Padre, falando na ida para o Pico, alguma missão que possa destacar, algum objetivo, algum sonho, alguma coisa que queira, não digo mudar, mas tentar implementar ou fazer assim à primeira chegada? A primeira coisa que eu gostava de dizer é que gostava de ser tão feliz lá como fui aqui. Portanto, isto é a primeira coisa que eu gostava de dizer. E depois, como foi aqui, portanto, uma pessoa tem de chegar, tem de assentar arraiais, porque uma pessoa não vai para lá para mudar a comunidade, uma pessoa vai para lá para se integrar numa história que já vem. Claro, para trabalhar, para se fazer, para se inovar, mas dentro sempre de uma história que já vem. Portanto, e é com este espírito que eu vou para lá. Portanto, não sou dono da verdade, não conheço bem, conheço relativamente apenas. Portanto, vou para me entrosar numa história, para conhecer um povo, para saber os seus anseios e poder colaborar com eles dentro das minhas possibilidades. Portanto, esta é a minha atitude. Não vou com um plano feito, portanto, aquilo que é natural da vida de um padre, portanto, isso não muda. Mas depois tudo o resto é depois lá, é vendo a caminhada que o povo daquelas 3 paróquias já fez, e integrar-me naquela história, na vida daquelas gentes. Sr. Padre, um sonho seu que gostasse de realizar um dia, a curto, médio prazo, por exemplo? Bem, isto aí está uma pergunta à qual nunca dei assim grande importância, porque efetivamente eu gosto mais da providência do que de sonhos. Gosto mais daquilo que Deus vai permitindo na vida das pessoas. Por isso gosto mais de confiar naquilo que Deus tem e quer para a nossa vida, do que viver assim nestas ilusões. Portanto, eu fico okay, por confiar na providência de Deus e aos sonhos que Deus tem, para que sejamos depois nós a realizá-los. São Jorge vai deixar falta? Obviamente que sim, quer dizer, foram 8 anos e meio, não foram 8 dias, numa ilha extraordinária, uma ilha que eu considero a mais bonita dos Açores, sem dúvida nenhuma, pela sua beleza humana, pela sua beleza natural. Portanto, é um sítio absolutamente extraordinário, onde nós aprendemos a vida num outro ritmo, aprendemos a vida ao ritmo das marés, ao ritmo das fajãs, ao ritmo das suas gentes, ao ritmo de saber domar este dragão, portanto viver neste espaço tão bonito dos nossos Açores. Portanto, claro que vai deixar falta. São as pessoas, portanto, a paisagem humana, a paisagem geográfica, a cultura, a forma de ser e de estar, a forma de viver o Espírito Santo, os sabores,
os cheiros, a comida com canela, as espécies, o queijo, um cortejo de boa de leite, uma procissão na Fajã ao fim da tarde, as petiscadas que se fazem por aqui, estes convívios que nós que se fazem e que juntam pessoas e que nos fazem crescer enquanto comunidade. Tudo isto faz parte da alma jorgense que eu também me considero um pouco dela, embora não seja daqui, embora tenha estado aqui estes 8 anos, considero-me também já um pouco desta alma. E claro que mudando de ilha, portanto, cada ilha é como o próprio nome indica, é uma ilha, é uma realidade nova, vai-me fazer falta, quer dizer, é uma realidade que me espera, é desafiador, mas claro que aquilo que a gente deixa fica sempre um pouco em nós. Portanto, Antoine de Saint-Exupéry no Príncipezinho dizia: nós somos responsáveis por aqueles que cativamos, e portanto, e quando alguém parte, deixa sempre um pouco de si e leva outro pouco consigo. Portanto, e estas são sem dúvida nenhuma os meus sentimentos por relação a São Jorge. Também, por outro lado, alegra-me o facto de ir para o outro lado da rua. Portanto, este canal é a nossa rua, portanto não vou para muito longe. São Jorge estará sempre ali ao lado, na paisagem, no horizonte, e portanto não é um adeus, é simplesmente um até já. Portanto, e é com estes sentimentos que parte para outra missão. Seu Padre, terminava aqui com uma mensagem sua, não sei, de agradecimento, felicitação, algum apelo, alguma coisa que seja importante dizer ou reforçar aqui nesta entrevista para a comunidade que conviveu consigo e trabalhou consigo ao longo destes últimos 8 anos. Deixo-te aqui alguns minutos ou segundos para isso. Pois a palavra é a palavra obrigado, portanto, que é talvez uma das palavras mais únicas e exclusivas da língua portuguesa, que não encontra assim grande correspondência nas outras línguas. Porque a palavra obrigado significa que nós ficamos ligados a alguém, que ficamos obrigados a fazer qualquer coisa. De facto, fico muito grato por aquilo que foram estes 8 anos, aquilo que significou tudo isto, trabalho de crescimento pessoal e comunitário. A palavra é esta, é justamente de gratidão por tudo o que aconteceu. Também, com toda a humildade, pedir desculpa por aquilo que não correu tão bem, porque quem se mete a trabalhar ou com as coisas nem tudo corre como nós queremos. No entanto, não me pesa a consciência de nunca ter agido com o intuito de fazer mal a quem quer que seja. Portanto, são estas duas palavras, obrigado e perdão, que têm que andar sempre juntas. Portanto, obrigado por tudo o que foi, perdão por aquilo que devia ter sido de outra forma e não foi. E depois a desejar as maiores felicidades, em primeiro lugar, ao meu sucessor, ao Padre Leonel Fidalgo Vieira, que toma posse no dia 13 de setembro, e dizer que gostaria que ele fosse tão feliz aqui como eu o fui. Portanto, palavras de felicidades, dos melhores augúrios para ele, portanto, humanamente, pastoralmente, etc. E depois a todas as pessoas, o bom povo do topo que aqui pode encontrar, para que o que eu posso dizer é que levo a todos no meu coração, estão sempre, porque todos os dias o faço e continuarei a fazê-lo, a rezar pelo povo que me foi confiado. Ainda hoje rezo pelas pessoas da Graciosa, onde estive 5 anos, continuarei a rezar pelas pessoas aqui do topo e rezarei por aquelas que me hão de ser confiadas no pico. Portanto, pedir que Nosso Senhor abençoe todos com saúde, com a prosperidade que é necessário para vivermos bem a nossa vida. São estas as minhas palavras e terminando também deixar uma palavra a ti, o Maurício, por este grande bem e favor que fazes aqui à nossa ponta da ilha e a todos aqueles que seguem esta rádio, nomeadamente os imigrantes, que eu não gostaria de terminar também sem deixar uma palavra a eles, porque
foram, mas não esqueceram a sua terra. E como padre pude ver que são de uma grandíssima generosidade. Houve coisas aqui que, se não fossem os imigrantes, também não é possível fazer. Portanto, tão simples quanto isso. Portanto, uma palavra de gratidão à generosidade dos nossos imigrantes. E voltando a ti, porque foi pela rádio que a gente chegou aos imigrantes, agradecer o teu trabalho. Portanto, vi também nascer esta rádio, os primeiros passos. Tentei sempre colaborar e apoiar em tudo o que pedias, e reconheço aqui o grande mérito que esta instituição que tu fundaste tem para a nossa ponta da ilha, para todos aqueles que seguem esta emissão, no transmitir aquilo que é a nossa vida, vamos lá, fazer arquivo daquilo que tu ao longo destes 5 anos pudeste registar em som ou em vídeo. Depois, para o futuro, daqui a 50 anos, serão importantíssimos para fazer a história aqui da nossa ponta da ilha. De maneira que à Rádio Ilhéu também deixo aqui os meus agradecimentos por tudo. Por exemplo, estou a ver a transmissão das missas, por exemplo, para as pessoas que não podem ir. E isto, parecendo que não, mas é também um grande serviço. E quem diz as missas, diz as outras coisas todas. Portanto, à Rádio Ilhéu também deixo aqui os meus parabéns e os meus agradecimentos. A direção e equipa da Rádio Ilhéu agradecem todo o apoio prestado pelo Padre Dinis Silveira a este projeto local de comunicação social, endereçando-lhe os maiores votos de sucesso na sua nova missão sacerdotal, que se iniciará a meio deste mês de setembro na Vila da Madalena.